Pronto, gente, começamos hoje o quarto capítulo do livro do Gestão com Propósito, Mark. Tem um monte de assunto para discutir. Fiquem à vontade, me ajudem aqui com os comentários. Esse é o capítulo que fala de execução e desenvolvimento da liderança, para a execução do roxinho, da aldeia, como ela se instala, a estrutura mensal de acompanhamento do PDCA. Quais foram aí os principais insights que vocês tiveram desse capítulo? Experiências que vocês aplicaram no dia a dia? Vamos começando. A Jerusa está chegando aqui com a gente. Oi, Jerusa. Oi, boa Bom, noite, gente. Boa noite. boa noite. Acabamos de começar aqui o clube, Ai, tá? que ótimo. O Gilmar é novo, depois você se apresenta para ele. Vamos Ei, Gilmar, dando tudo bem? continuidade. Opa, Jerusa, Seja tudo bem? bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bora. Vai, Renan, você levantou a mão aí que eu vi. Não, eu tava lendo, eu tava lembrando do OBEI que eu criei lá na outra empresa, e na empresa que eu tô hoje eu não tenho espaço para criar um OBEI. Aí eu falei, pô, Gente, é que meu negócio era uma sala de reunião muito pequenininha, então, tipo, se cabe 4 pessoas na sala de reunião que eu tô hoje, tem o auditório do hospital, né? Então, assim, o auditório do hospital que é onde eu faço reunião grande, né? Que eu fiquei pensando, como é que eu ia criar um OBEI aqui onde eu fico, no meu espaço que eu trabalho geralmente, né? o teu espaço tem parede? Aquela. Se tiver paredes, pode ser onde você trabalha. Geralmente o que eu faço é isso. A gente faz. Quando eu cheguei, tinha um monte de divisória. Eu tirei tudo e trabalha todo mundo junto, né? Aí, geralmente, quando eu quero falar alguma coisa, todo mundo no salão, eu falo, pessoal, isso, distribui as coisas. É uma ideia de fazer um OBEIazão lá no meio do pagual de todo mundo. Quando eu tava lendo, eu tava pensando isso. Onde eu vou criar um OBEI? Porque lá na outra empresa tinha uma sala, né? Aí, tipo assim, a gente levava tudo Exclusiva. pra lá e discutia tudo lá. A gente fechava a porta, ar-condicionado, celular na mesa e vamos discutir. Aí começava a trazer as ideias, a gente ia montava os A3, riscava e tal. Hoje eu não tenho esse espaço físico, aí eu tenho que bolar uma estratégia nova. Acho que é uma boa usar a sala que já tem, se tiver, novas paredes. Tem aqueles painéis que são móveis também, tipo de quadro, que vira de um lado para o outro, assim, anda no tripézinho, pode ser uma alternativa. Nas obras que trabalhei, a gente fazia com. Algumas eram containers dedicados, né? Containerzão, que virava uma sala para fazer esse tipo de torre de controle, salas de reunião dedicadas e, no limite, quando não tinha opção da física, fazer torre digital mesmo, né? Que não é o ideal. Eu nunca achei uma alternativa melhor. Eu acho que o físico impresso na parede tem seus ganhos. O digital tem que ter um painelzão digital com os vários indicadores significantes para ajudar a fazer isso. Mas pode ser um caminho também, alternativo. Estou com o meu livro digital aqui, que a prima mandou para mim, porque meu livro ficou no Rio. Aí eu estou olhando o meu arquivo aqui para me guiar. Então, tem esse tema da aldeia que a CEO traz ali como um dos caminhos para ajudar a fazer desse PDCA, né? Então, ele ajuda a manter a rotina, um ambiente compartilhado, onde as pessoas conseguem ter uma fácil identificação dos desvios, dos problemas, um alerta mais objetivo, visual, mas também requer habilidade em solução de problemas, que é um negócio complicadão. Vocês já passaram por esse desafio de formar essa competência de solucionador de problema, dia a dia aí, né? Para além de identificar o problema, como que a gente se estrutura para resolvê-los. Eu tive algumas experiências que era o seguinte, quando as primeiras reuniões, quando a gente criou a OBEA, era muita gente apontando para assim, fulano de tal que errou, fulano de tal que errou. Aí eu lembro que eu brigava muito com isso. Eu chegava lá e falava assim, eu não quero saber quem que errou. A gente tem um problema, como eu vou resolver? Aí, o que aconteceu na época? O menino do TI, ele ia lá e tirava a auditoria do sistema para ver quem que tinha feito o negócio errado. Aí ele chegava na reunião com os negócios, entendeu? Aí eu peguei da mão dele e falei, Xamã, assim, é o seguinte, a partir de agora, essa auditoria só quem vai fazer sou eu. E se precisar, eu te falo.
mas eu não quero apontar dedo para os outros. Eu preciso resolver o problema. Porque ficava, tipo, 2 dias procurando quem errou, sabe? Então, assim, mas foi uma Aham. experiência que eu tive. Eu tive que criar que as pessoas chegavam no Obeia para ficar apontando quem errou. Eu falei, gente, aqui não é para isso, não. E na época eu fiz uma introdução, contratei uma consultoria, explicou o que que era Obeia, fizemos uma obra, e o pessoal ia lá só para atacar os outros. Mas aí depois a gente adaptou, foi a experiência que eu tive. Aí rodou, fiz um vídeo, aí o pessoal entendeu, aí eu coloquei um monte de livro lá, o pessoal pegava os livros, aí tinha lá anotar quem que pegou o livro, quem leu. Foi bem legal, assim, a implantação, sabe? No começo foi meio ruim porque todo mundo queria culpar o outro, né? Mas depois eles Tá. entenderam que não era o momento disso. Esse que ele propõe no livro, que ela, como eles estavam fazendo lá, né? Dedicava, deixa eu ver a página certinha, para vocês acompanharem comigo, a 96 a 95. Que o sistema de gestão OBEA dela, cada objetivo teria uma OBEA, e eles tinham espaço para fazer isso, né? Então, tinham salas diferentes. Como seria o primeiro ano de execução de forma integral no nível corporativo, a equipe definiu o acompanhamento do progresso seria realizado mensalmente. Chamava ali CEO, vice-presidentes e líderes dos objetivos. Eles dedicavam o dia inteiro para a revisão dos 5 objetivos, 90 minutos para apresentação e revisão. Todos os materiais eram impressos em folhas grandes e a agenda era revisar as tarefas, o que rolou no anterior, qual foi o progresso, o foco do mês seguinte, revisar os atalhos de solução de problemas. Então, o que me ocorre aqui é o nível de dedicação, de revisão e de continuidade que tem que ser feito para que esses temas que foram priorizados avancem, né? Não é um negócio simples. Definir o roxinho, definir os projetos, usar 3 e vai lá e vença. Tá, né? Tem que ficar ali o dia inteiro, uma vez por mês, fazendo uma revisão profunda daquele assunto. E, de fato, garantindo que ele está sendo cuidado diligentemente. Eu vejo isso como um desafio hoje, né? As pessoas dedicarem tempo profundo, de qualidade, para fazerem análises e avaliações consistentes, né? Hoje o padrão maior é reuniões rápidas, né? Você faz uma reunião ali, faz uma análise e tem que investigar isso. Aí sai da reunião, vai investigar, e 2 semanas para dar um avanço. E essa reunião de trabalho mais profunda que revisa, não é só 90 minutos por tema. É difícil por aí também, as pessoas costumam dedicar tempo de qualidade para fazer essas revisões. É sim, é difícil, né? Porque a gente, como ser humano, a gente faz aquilo que a gente quer, que a gente gosta de fazer, e não aquilo que a gente deve fazer. Isso é um problema. Não sei se vocês conhecem aquela matriz de Eisenhower, né? Então, tem uma delas lá que é você tem que fazer aquilo, Gente, o que, importante. que é importante. Só que a gente faz aquilo que é importante, a gente faz aquilo que a gente gosta. Ah, isso aqui é importante. Ah, mas eu sou tão bom em fazer tal outra coisa, eu vou fazer aquilo. Mas não é isso que a empresa Eu quero precisa fazer fazer. naquele momento, entendeu? Então, tudo isso é para dar um foco, né? Fala, olha, você não vai fazer, porque assim, a gente fala assim, boa vontade, cara, não serve para nada. Assim, parece, é duro ouvir isso. Não é boa vontade. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. O que que precisa ser feito? Você está lá no OBEA, poxa, qual que é a ação que eu preciso fazer? É essa aqui, gente, não é outra. Não, mas a outra eu tenho mais afinidade. Não, mas olha, o foco agora, gente, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Não outra coisa. Senão a gente mentalmente, né? O Renan tá falando aí, falou de comportamento, né? A gente é assim, né? A gente faz aquilo que a gente quer, a gente não, geralmente ele não gosta de fazer aquilo que precisa ser feito. Que é incômodo, É. né? Todo mundo Quem gosta adulto, de né? fazer, poxa, Querendo meu quarto tá uma escolher. zona, preciso fazer um 5S. Cara, só de pensar de tirar as coisas do lugar, aí quando você faz, tem uma hora que dá um clique e você fala, poxa, eu tô afim de fazer. Aí você fala consigo mesmo, eu vou fazer porque eu tô afim, percebeu? É algo um pouco de comportamento, né? Então, o Obeya faz isso, né? Você vai lá, qual que é o problema? Gente, o problema é esse aqui, gente. Não, não vai fazer outra coisa. O foco da empresa é este aqui, ó. Então, você foca. A Toyota trabalha muito com isso, muito foco, né?
o pessoal não. Senão, que nem eles falam, poxa, a pessoa apresenta um A3, que foi o assunto anterior, com 600 é, opção de melhoria. Ele falou, ninguém vai fazer nem metade, isso aí vai deixar o deixa que eu deixo, ninguém vai fazer nada. Então você tem que priorizar. Se você priorizou, você faz. Faz pouco, mas faça. Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa e não faz nada no final das contas. Ou usa de subterfúgio. Ah, Maurício, eu não consegui fazer, ó, vocês me deram um monte de coisa ali, ó, não deu tempo para fazer, entendeu? Então é sempre pequenas melhorias, né, que você empenha e termina, né? Senão você se dispersa, né? Infelizmente a gente tem esse comportamento, tá? Isso é natural da gente, tá? Não é ninguém é especial, não, tá? Todo mundo A tem gente esse estava falando sobre isso comportamento. mais cedo. Todo mundo tem esse comportamento, é natural do ser humano, tá? Não Uhum. é da espécie mesmo, tá? É o cérebro dizendo, ó, não procura briga, não caça problema, fica de boa, É, que é melhor você descansar. é isso, é Oi, isso. Renan. Tô pegando o gancho do Maurício aí. Eu falo assim, muito, eu falo, assim, é porque tem que ser feito. Como, por exemplo, eu coloquei como meta de janeiro do ano passado desse ano, eu tenho que fazer atividade física todos os dias. Então, eu sempre organizo o meu dia para fazer atividade física. E tem dia que eu, nossa senhora, eu quase morro para ir, mas vai lá, tem meta, tem que Uhum. ir. Eu aprendi que se eu colocar meta, eu consigo ir cumprindo, porque é o jeito que para mim dá certo. Tipo, se eu botar, agora, por exemplo, a minha meta era chegar a 9% de gordura no meu casamento. Eu vou chegar provavelmente com 10% de gordura. Eu tô com 12, acho que eu vou chegar com 10 mais ou menos. Não vou chegar aos 9. Mas eu fiz atividade física todos os dias, desde o dia 26 de maio. Esse ano eu não faltei Isso. também. Tipo, eu me organizo para fazer. Entendeu? Eu tenho que fazer. Igual, por exemplo, eu sou apaixonado por café. Eu tomo café todo dia. Eu prefiro acordar cedo para tomar café. Então, se eu tenho essa prioridade, então a minha prioridade também é fazer atividade física. Então, eu tenho que fazer. Entendeu? E assim, tem dia, igual, por exemplo, Verdade. hoje é de malhar a perna. Na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, bicho, tem que malhar a perna. Eu falei, não, mas eu tenho que malhar, porque senão eu não vou aguentar correr quinta-feira. Então eu malhei hoje. Essa prioridade, a gente faz gestão da mudança nas empresas, né? E como que a gente ajuda as empresas a colocar, as pessoas que trabalham nessa empresa, a colocarem seu tempo naquelas coisas que elas disseram que é mais importante. Porque assim como o exemplo da aldeia, toda a rotina de gestão requer uma dedicação de um tempo de qualidade, qualificada. Eu escrevi sobre isso esses dias no LinkedIn. E de fazer coisas que são repetidamente a mesma coisa, análise do mesmo indicador, identificar, entender, aprofundar. Como a gente pode ajudar a manter essa disciplina, esse engajamento em práticas de gestão que são. Né? O que a gente está estudando agora aqui no livro, quando eu leio, eu fico com a sensação, não é nada que as teorias de gestão de 40 anos atrás já não diziam. Você vai definir um propósito, vai definir um objetivo, vai definir os indicadores, vai acompanhar esses indicadores. É sempre assim. Por que a gente falha algumas vezes em fazer isso, né, com a consistência devida? Tem uma dedicação, consistência em coisas que são. A gente sabe que dá certo. É só fazer. Tem que ser feito, que a gente fala. Eu vi um vídeo esses É, dias, a tem que mulher ser. fala, eu vi, acho que foi ontem que eu vi, eu tenho que ver só no meu Instagram, se eu achar, eu vou falar, que ela fala que quem tem vontade é criança, uma coisa assim, o adulto tem que fazer, é uma coisa nesse É, sentido. quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Acho que é algo assim. Mas depende da criança, que a minha criança aqui de casa não faz o que quer, não, só o que quer, faz o que precisa fazer também. Uhum. Ah, isso aí você tem que fazer um Imagina. livro, então, hein? Já É, pode publicar, vai ser Tem que sucesso. começar desde cedo, né, Dê? Vai ser é, sucesso. quem dera, eu falo, filha, adoraria fazer só o que eu quero, mas agora a gente vai fazer o que a gente quer mesmo. E dormir Imagina sem tomar banho. Não temos essa opção. imagina uma reunião para ver o Obeia e tem lá o cara de vendas, por exemplo, né? O cara de vendas fala, poxa, isso aí não tem nada a ver comigo, né? Ó, Ah, deu um problema lá na fábrica, deu um defeito. E aí?
Gente que eu tô assim com uma experiência assim muito traumática, que eu fiz um monte de compra, né? Que chegou a Friday, né? Então, muitas empresas assim, dando mancada mesmo, mandando produto com defeito, mandando atrasado. Eu falo, gente, como que o pessoal trabalha dessa forma, né? Aí você fala com o pessoal de venda, não, isso daí é culpa da produção. Eu falei, não, isso é da empresa, cara, isso é de todos, né? Isso é um problema da empresa, de todos, cada pessoa tem, Aham. né? Então ninguém pode falar, todo mundo cuida de qualidade. Não existe um setor, né? Existe, todo mundo trabalha com qualidade, todo mundo é responsável pela qualidade. Muitas empresas imaginam que é só vender. Eu só vendo. Não, é até entrega, gente. A gente até fala que o Feigenbaum, né, que cunhou aquela frase, né? A qualidade começa com o cliente e termina com o cliente. Isso era na época dele. Hoje não. Hoje a qualidade começa com o cliente, continua com o cliente. Por quê? Você vai entregar, até entregou, depois o cliente vai usar, ele tem um tal de celular, né? Que ele vai lá e fala sobre o produto. Quer dizer, continua com o cliente, né? Então é Não problema de sai. todos, né? É problema de todos, né? E a gente sempre tem que trazer esse problema, né? E deixar exposto, que é o caso que o livro fala, né? Roxinha, você tem uma direção, né? Você mostra sempre se a gente está indo ou não na direção que a gente pretende. Geralmente a gente vai fazer ajuste, porque é normal, né? E vai enfrentando os problemas do dia a dia, que é o caso da Obeia, né? A gente tem que expor esses problemas, né? E todo mundo está de acordo ali que todo mundo tem que participar, né? Todo mundo vai dar uma contribuição para resolver aquele problema. Eu sei que é diferente lá na Toyota, porque eles têm um sistema, né? Então a pessoa já entra e ela vai ter várias coisas, gente, não é uma só. É o CCQ, lá eles trabalham de uma forma diferente. O CCQ, tem o FMDS que eu falei para vocês, da área. Então a pessoa tem várias coisas que faz todos os colaboradores se envolver nas atividades. Às vezes, eu acho que nas empresas comuns, pela não ter ainda essa sistemática, as pessoas ficam soltas, né? Ah, isso daí não é comigo, né? Isso daí não é para mim, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade, de trazer as pessoas, né, para esse quadro, por exemplo, a OBEA, né? Ver se a gente está indo ou não para a direção certa, né? E todo mundo entender que ela tem que dar uma contribuição, né? Para a gente chegar naquele objetivo, apesar muitas vezes o problema não foi criado no setor dela, né? Mas a gente ainda trabalha muito setorizado, né? A gente não é horizontal, né? A gente é muito vertical. Ah, isso aí não é comigo, não. Sai fora. Ixi, é da Deisa. Não tem nada a ver comigo, não. Sai Qual que fora. era? Ó, É, essa batata quente é do não é não, cara. Não, é de todo mundo, né? Então acho que isso as pessoas não têm ainda muita consciência sobre isso, né? E às vezes é difícil até pela forma da empresa, da cultura da empresa, né? Então é complicado você colocar isso em prática, viu? Mas dá certo, né? o comportamento para gerar uma BEA que funciona requer esse entendimento de que a gente colabora para a solução dos problemas, né? Pode até ser que eu não tenha as competências para contribuir com a solução desse problema, não sei como ajudar, e aí talvez você não deva fazer parte dessa aldeia específica, né, desses grupos de objetivos que estão sendo tratados, mas se você está escalado para participar dessa ideia com um objetivo claro, com uma participação clara, é importante que você colabore para isso. A gente tem que separar essas coisas também, eu acho, que assim, Dara, chama 40 pessoas para a reunião, ou para a aldeia, para tratativa de solução de problemas, o que quer que seja, as pessoas não têm um papel claro do porquê que elas estão ali, qual que é o que é esperado delas. E aí fica aquela discussão meio abertona de estou aqui, quero contribuir, mas eu não tenho, né? Eu não sei nada desse assunto, não me envolvo, não estou relacionada com isso, então você não deveria estar aí. Se você está bem alocada, você tem que contribuir. Deixa eu avançar um pouquinho aqui na discussão do conteúdo do livro. Ó. Nas páginas 98 e 99, que ele mostra alguns instrumentos que suportam, né, o funcionamento ali do Z3, das áreas, contramedidas do roxinho, que entra aqui problema, ação, membro responsável,
o sumário dos cards do Roxinho, que tem imprevisto real. Olha, pessoal, o que sempre me alegra ver assim, a simplicidade desses instrumentos, né? Esses dias comentei na post no LinkedIn que estava falando que viu a tabela, não sei se vocês viram isso, né? Viu a tabela da Copa, da CBF, alguma coisa de futebol que foi divulgada no Excel, simplesão, falando a ordem dos jogos. E o comentário dele, a postagem dele era assim, pô, poderia ter colocado num BI, deixado mais bonito, não sei o quê. E aí eu respondi, falei, cara, eu não entendo muito de futebol, nada, entendo a zero, mas para que a gente precisaria de um BI super elaborado, com grande tecnologia, para entregar essa informação que está aí? Porque eu estou achando que essa informação que está aí é suficiente, a forma como está sendo comunicada. E isso me lembrou desses formulários aí. Olha a simplicidade desse negócio, né? Não é nada da engenharia de foguete, não é. É um negócio simples, de meta, dono, data, previsto, real, meses. É esse nível de informação que é suficiente para fazer a gestão desses negócios, né? De assuntos super complexos, de gestão redesenhando os produtos ali da True Mowers. Mas é esse instrumento aí que ajuda, né? Isso sempre me pega um bocado quando eu acompanho aqui no livro. Sim. Sempre é muito simples, né? Eu tive um treinamento de A3, né? Com um rapaz que trabalhou na Toyota, né? Hoje ele está na Ryzen, né? Aí ele apresentou, ele acabou a apresentação, ele falou: "E Maurício, o que que você achou?" Eu falei: "Pô, cara, tudo mais simples, tudo mais fácil." Ele falou: "Complicar para quê?" Né? Então eles trabalham com essa forma assim muito simples, né? Aí você fala: "Poxa, mas a gente acha sempre que o melhor é uma coisa sofisticada, né? Um Power BI, né?" Não, gente, o que eu faço o que é bom é aquilo que dá certo, né? E é isso, né? Tem que todo mundo entender, todo mundo participar, né? Então tem que facilitar, né, a vida de todo mundo, né? Acho que o pessoal acaba às vezes complicando para, sei lá, para mostrar, de repente uma consultoria, né? Ah, vou fazer um baita de uma apresentação aqui porque para mostrar que tem valor. Que pro inferno, cara. Deixa tudo simples. Eu quero saber se o operador lá, se ele tomou o cafezinho dele, bateu o olho lá no quadro de gerenciamento diário, filho, se ele sabe o que ele precisa fazer hoje. E qual é o status? Só isso que eu quero dele. Só isso, mais nada. É isso. Ah, vou colocar. Não, não complica nada, cara. Só faz ali simples. Faz só um tique ali e tá tudo certo, cara. Bota para rodar, né? Bota para o pessoal fazer, né? As pessoas têm que participar, né? Você complica muito, você dificulta, né? Sair do papel, né? Ô, Sim. ô Maurício, aconteceu uma coisa aqui essa semana, a semana passada. O hospital, a gente investiu. Um problema que a gente está tendo no pronto atendimento é o seguinte: você chega, é atendido, ao médico te pede uns exames para você fazer lá no pronto atendimento, e você fica ali esperando a hora que o exame está pronto para o médico te reavaliar. Aí seu exame fica pronto, o médico não olha no sistema se está pronto, você fica lá 2, 3, 4 horas, por exemplo. Aí o que foi implementado no hospital? Uma televisão na sala do médico para ele olhar o exame. Ó, Maurício, o exame está liberado. Aí a gente estava discutindo, fazendo VSM, aí o pessoal falou assim, não, mas o médico ele tem obrigação de olhar lá a tela e tem que ver, não sei o quê. Aí eu falei assim, quando vocês implementaram essa televisão, você perguntou para eles o que eles queriam? Porque assim, vocês implementaram um monitor, mas os caras não estão olhando. Às vezes vai implementar só uma luzinha que acendeu na mesa, que a pessoa vai lá, acendeu a luzinha, então tem exame pronto. Que as pessoas, elas às vezes querem inventar uma coisa, tipo assim, faz uma coisa muito simples que talvez as pessoas vão usar, porque às vezes fica querendo colocar um computador com sei o quê, não, não, gente, bota um negocinho aqui, um papelzinho, um kanbanzinho, aí quando estiver pronto você vai lá e coloca lá, ele vai ver que está pronto. Porque as pessoas gostam muito de colocar tecnologia no meio. Eu sempre aprendi isso há muitos anos atrás. Eu falei assim, vou comprar isso, isso. Eu falei, gente, quando você tem um problema, coloca no sistema, você simplesmente formatizou o seu problema. Só isso que você fez. O problema continua a mesma coisa. E as pessoas gostam muito de tecnologia, botar não sei o quê. Eu falei, gente, pera, não está fazendo nem rodando no papel ainda, vocês estão querendo contratar uma empresa. A gente contratou uma empresa
de escala. Mas, gente, vocês estão fazendo escala errado, pô. Vocês estão querendo botar no sistema isso. Aí o que que aconteceu? Tá dando problema na escala. Tipo assim, Informatizar o defeito. é isso, a verdade É é fazer essa. defeito mais rápido. Isso. É mais Olha que eu eficiente não fazer sou, defeito. eu não sou contra a tecnologia, não, tá, gente? Deixa Eu eu também não. bem Zero. claro. Até não sei se o livro menciona, né? O Obeya também pode ser digital, né? Pode ser num planner, pode ser, bom, é do jeito que as pessoas conseguem fazer, né? Não precisa ser necessariamente no papel, né? Na sala, né? É a forma que for melhor, né? Mas vem muito da cultura dele, sabe? Essa simplicidade para depois essa simplicidade se refletir na tecnologia, né? Primeiro resolve o problema, né? Qual que é o fundamento? Resolver o problema, né? Não é a tecnologia que vai resolver o problema, né? Pode ser Tem um dos uma princípios da maneira, Toyota. É esse. pode ser uma maneira, né? Eu vi numa empresa, né, que o andon deles, né, com um copo. O copo. A moça tá lá na costura, né? O copinho. Amarelo, vermelho, ela só troca o copo. O copo. E aí tá tudo certo, gente. Ou uma empresa que tem corredor, os caras é tão muquira, né? É lá no Japão, né? Depois eu até posto a foto para vocês verem, né? Então é um corredor, né? Então o cara pega um fichário. Aí o fichário tem as cores. Verde a máquina tá ok, amarelo tá manutenção e vermelho a máquina parou. Precisa aí o cara da manutenção. E fez tipo, com sobra de coisas de papelaria, né? Então, a gente sempre fala, né? Pessoa tem um jeito de fazer, né? Então, vem muito dessa cultura deles, né? Não importa, eu tenho que fazer. Não importa o jeito, né? Às vezes a gente quer enfeitar muito, né? Para mostrar Super valor, né? elaborado. Sim, e eles Um veem dos muito nessa princípios simplicidade, né? da Toyota, daquele livro, Renan, acho que você começou a ler, né? Um dos 14 princípios, um deles é tecnologia confiável. Usar só tecnologia Sim, que sirva aos processos e às pessoas, não o contrário. Que é esse inverso que a gente costuma fazer, né? Cara, qual que é o melhor software do mercado de gestão? É tal. Então, vamos nos adaptar a este sistema. A gente fica servindo a máquina, né? E não esse inverso, cara. O que tu precisa gerenciar? Qual que é a ordem? Em geral, volta para o Excel básico, né? 10 colunas, resolveu. volta para o SAP, né? É. Sistema apoiado por planilhas. Gilmar, pode falar. Opa, eu comungo aí com o que vocês falaram, até porque quando eu trabalho muito na área de segurança, qualidade e segurança, né? Eu sou técnico de segurança do trabalho, e eu tenho um cuidado enorme quando eu vou fazer um APR, que é a análise preliminar de risco, de envolver todos, todos que estão envolvidos na atividade e nivelar que você vai conversar com eles. E muitas das vezes, Maurício, uma ideia de um simples rapaz lá que é ajudante resolve um problema que até mesmo o engenheiro estava batendo a cabeça. Sim. Por quê? Porque houve envolvimento ali de pessoas que todas elas tiveram a oportunidade de chegar e dar uma opinião. Porque, no final das contas, quando se trabalha com segurança, ele sabe que tem que voltar para casas incólumes, sem nenhum tipo de dano. Então, esse assim, é um desafio diário. E eu acredito que quando se envolve pessoas, como você falou inicialmente, até que a pessoa tem que gosta de fazer aquilo que ele quer. Realmente é verdade. É totalmente verdade. É como, às vezes, você está lendo a Bíblia, você só lê a Bíblia aquilo que lhe interessa. A Bíblia, para mim, não. Você tem que ser bem Só salmos. é, oi? Só Rapaz, salmos. tem tantos que você nem imagina, amigo. Agora, eu entendo que se você, né, envolver pessoas e, se puder, caminhar junto também com a tecnologia, é muito bom, porque hoje em dia, se você fazer apresentação, as pessoas não gostam de ficar ouvindo. Elas querem que se apresente alguma coisa para fixar. Eu estava trabalhando lá em Itapuá, Santa Catarina, eu colocava 100, 110, 90 pessoas para uma obra.
Então, pegar o microfone e aí você envolve todos. Como? Você coloca situações para aquela pessoa também falar, se envolver. Aí você obtém a atenção de todo mundo, porque todo mundo gosta de saber o que é que o outro pensa. Como você está falando do Odeia, se você deixar o outro pensar e também expor o que ele acredita, ele vai se envolver e vai estar fazendo parte do processo. Senão vai ser só mais um que vai estar lá observando. Só fingindo. Cara de paisagem, Pois batendo é. ponto na alveia e agregar valor nem tanto. É o que eu penso. Esse ponto, eu estou super contigo, Ilmar. Isso me leva aqui para a continuidade do próximo do livro, acho página 101. Quando ela fala da alveia na prática, as habilidades da liderança. Olha só. Ela percebeu que alguns avançaram melhor na tratativa dos problemas que estavam ligados aos seus rugins, outros nem tanto. Esses que nem tanto avançaram, ela percebeu que tinha presumido que eles tinham a capacidade de resolver os problemas das suas áreas, porque eram áreas que eles estavam relacionados. Mas ela percebeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou líder aqui do tema de sistema de gestão com a Mai, por exemplo. Entendo desse processo, conduzo esse processo. Isso quer dizer que eu sei resolver problemas nesse processo profundamente, na raiz, entendendo o que está acontecendo? Não necessariamente. E essa é uma competência que precisa ser desenvolvida para alguns casos, né? E isso pode impactar o avanço das coisas. Acho que o que eu tirei da mensagem dessa parte, assim, né? Não necessariamente eu ter autonomia, ser dona daquele escopo é suficiente para que eu entenda como resolvê-los. Com profundidade, com método, com estrutura. E se isso não acontecer, a aldeia não vai funcionar na prática, né? Essa manutenção do resultado, essa construção do resultado não vai acontecer. Vai ser um lugar de reporte, resultado, e não de ajudar a construir solução. Então, será Parece que... óbvio, né? Não é? Sim. Mas será que esse líder ele vai ter a gente pensa lá no sistema, né? O Jidoka, né? Então, Autonomização. eu produzi algo com defeito. Qual que é a minha responsabilidade? Parar, chamar e esperar, né? E reportar o problema, né? Então, eu não passo um problema para frente, né? Será que esse líder vai ter autonomia dele falar que ele tem uma dificuldade específica? Será que a empresa abre isso, né? E você mencionou, pensa bem, se uma pessoa vindo de fora, fala, pô, o cara trabalha lá na área, cara, ele tem que saber resolver os problemas, os BO lá da área dele. Quem vai saber? Ele que sabe mais. Pô, se ele não sabe, cara, quem que vai saber? Né? Ou, não, esse problema aí, esse cara tem a obrigação de já ter resolvido isso aí, cara. Ou, ele que trabalha lá, sei lá, 10 anos naquela área, pô, né? Tem muita empresa que Não é, pensa né? assim, né? Às vezes a pessoa não tem essa abertura de falar, olha, o líder, tá? Tô falando operador, não, o líder. Olha, Sim. nisso aqui, gente, eu tenho dificuldade. Eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso de me desenvolver em algo aqui. Será que ele também tem essa, essa possibilidade de expor um problema? É como se fosse um defeito. É um defeito, né? No Uhum. fundo, né? Mas é um Isso defeito quando nosso, percebe né? E que a tem gente um tem, né? problema. Bom, defeito a gente tem um monte, né? Isso aí é. Mas será que a pessoa tem essa disponibilidade, né, de abertura, né, de falar, olha, eu tenho um problema relacionado, uma dificuldade relacionada a isso aqui, preciso de ajuda, né? Às vezes a empresa não tem, né, essa... Você vê que essas Mobeia da vida é um negócio que, nossa, ele joga as coisas na cara, né? Um negócio muito direto, né? Não tem para onde esconder, né? Não tem tapete para colocar as coisas para debaixo, né? Ela fica exposta, né? Então as pessoas têm que ter essa possibilidade de falar, olha, tô precisando de ajuda aqui, né? Não só uso parte Quem operacional, né? percebe que tem um problema consegue enxergar esse gap, claro, né, que é até mais fácil de avançar para a solução. Mas eu vejo que tem pessoas que nem percebem ainda que há um problema a ser resolvido na sua área.
está tão acostumada a tratar paliativamente, resolver paliativamente, entende que esse é o jeito que as coisas são, Para apagar que nem incêndio, né? chegou no estágio, que nem chegou no estágio de dizer assim, peraí, eu preciso resolver isso aqui de outro jeito, de uma forma mais definitiva. Sim. E aí, para ela é normal, tá ok, né? Ela convive com aquilo como se fosse parte do trabalho, né? Com aquele problema. É isso que ela fala aqui no livro, a pessoa não tem essa habilidade de resolver problema. Ela deu um problema para cada um. Peraí, agora eu vou te ajudar. E ela ajudou, teve o próprio problema dela. Vou te ajudar a resolver isso, né? E guiar essa construção de competência, que não é fácil, não, Eu estruturar a solução de acredito problema. que esse é o nosso papel, né? A liderança só tem duas funções, né? Ela resolve problema e desenvolve a equipe, ensina. É, Essas duas a funções do resolver líder. problemas. E às vezes o líder precisa também dessa ajuda, né? Acho que cabe, por exemplo, aí sim, acho que cabe Boa, boa. o profissional da qualidade apoiar, aí sim, que a qualidade e suporte, né, gente? Qualidade não é a atividade principal da empresa. Não fiquem tristes, tá? Eu sei que às vezes é chato quem trabalha com qualidade ouvir isso, falar, ó, a gente faz parte da área de apoio, a gente que quer morrer, gente. Não, pelo É amor de Deus. desperdício. Eu sou estratégico. Não, cara, você não é estratégico. Tudo é estratégico hoje em dia, né? Você parar para É, pensar, o que que é estratégico? Tudo é, né? A gente é de apoio, então acho que essa sensibilidade também tem que vir. Acho que um conjunto aí total. do RH junto com a área da qualidade, né? E não é rápido, não é uma construção de competência que é, não, beleza, vou fazer um treinamento. Sente aqui, Não. treinamento, 2 dias, vamos falar como você resolve problemas de forma estruturada. Quem dera, né? Dera. Realmente não é fácil. É, treinamento, eu entendo que é a base de muita coisa, é o bojo, né? É, lá na Obraton, nós tínhamos ali em transmissão 500 kV e ela percorria de Silves até o Pará, até Tacelva. E um do nosso trabalho da qualidade era ir treinar o encarregado nos procedimentos, nos PO e nos PE. E o encarregado, por sua vez, treinar toda a equipe dele. Então, nós saímos de canteiro em canteiro, pegava lancha no canteiro, depois outra cidade, depois noutra cidade. Porque quando chega a auditoria que você falou alguns minutos atrás, ela não vai querer saber se o Antônio e o Pedro, se ele foi treinado, vai querer saber o quê? Também de evidências. Agora, tudo é uma engrenagem, é um relógio. Se tirar uma peça da qualidade, vai parar. Se tirar uma peça do setor de segurança, vai parar. Porque quando der um BO, houve um acidente. Aí o pessoal da produção, isso é com segurança. Foi devolvido mercadoria. Isso é o problema da qualidade que não viu. Então, todos estão envolvidos, eu entendo dessa forma. Todo mundo está Sim. envolvido. Isso é a primeira coisa que deve ser feito, né? Eu entendo na aldeia também como se fosse um brainstorming. É uma confusão de ideias. As pessoas têm que entender que o objetivo principal da empresa, que é um CNPJ, é lucro. É lucro. Nós estamos ali trabalhando, fazendo tudo para seguir as normas da empresa. Nós estamos ali para seguir também toda a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tudo, porque Uhum. estamos em conjunto. É uma equipe, gente. Aí, se alguém tem medo de perguntar, como o Paulo acabou de falar, será que não está havendo aí uma falha de não ceder abertura? Porque, às vezes, as pessoas não perguntam por medo ou então achar que Uhum. minha pergunta vai ser boba. Eu sempre digo assim, nos treinamentos que a gente ministra, não existe pergunta boba. A tua pergunta pode ser a dúvida de outro. E aí a pessoa se abre e pergunta tudo. Ok, Renan? Não ocupei demais teu tempo aí.
Tá no mudo, Renan. Vou ter que sair daqui a pouco, porque eu vou ter que fazer um convite de padrinho para um amigo meu que ele recebeu lá o Sedex, eu tenho que ligar para ele. Aí eu vou Tá só bom. dois comentários aqui. Eu escutei uma frase esses dias. Primeiro, o negócio sobre a pessoa. Bom, eu falo isso, que as pessoas têm muita dificuldade de ver o problema. Então, o que eu faço? Se você não vê o problema, você não trata o problema. Eu sempre falo muito, e eu falo isso muito pro meu time, assim. Eles não enxergam que tem um problema. Se não enxerga, você não trata. Hoje eu discuti com a minha parte sobre. Discuti assim, conversei com a minha parte sobre isso, que hoje estava discutindo sobre NR1, que vai de saúde mental e tal. Aí eu falei assim, olha, talvez é necessário mudar a política da instituição, porque assim, você pedir uma pessoa fazer terapia, não é tão simples assim, que terapia é uma via de mão dupla. Se você não está preparado para escutar o que você não quer, você não vai conseguir fazer. E dói, né? Machuca, né? Então, aí puxando a frase de um cara que eu escutei semana passada. Ele falou assim: às vezes as pessoas preferem ficar na zona de conforto, mesmo que estando desconfortável, do que fazer alguma mudança. Uhum. Ele falou isso numa reunião comigo. Eu falei assim, e aí ficar um pouco de verdade. As pessoas elas estão desconfortáveis, mas elas não estão preparadas para querer fazer alguma mudança. Aí dá trabalho mudar, né? É mais fácil você Nesse, falar não do que sim. Sim, você tem que pensar. É assim que a gente fala aqui. É. sim, dá trabalho. Aqui, meu povo, Olha vou ter só, que na sair, que eu vou página. ter que convidar meu padrinho de casamento, que eu não convidei ainda não, Vá. né? Falta um mês pro Joia. casamento. Tomara que ele aceite, né? Tomara que ele Mas não tem jeito de aceite. aceitar, não. Você já tá pré-avisado. Aqui, então, boa noite pra Beijo. vocês aí. Fiquem com Deus aí. Até mais. Ok. Obrigada. Tchau. É, você também. Ô, Deise, Está quase acabando. eu vou ter que dar uma saidinha também agora aqui, tá? Eu queria ver como é que eu consigo depois ter acesso a esse livro, que eu estou entrando aqui agora e gostaria de dar Tá bom. continuidade, tá? Tá bom, Eu não tenho o gente. número de vocês, agora vou Coloca passar o aqui meu... no chat o seu, Gilmar, que eu te adiciono lá no grupo. E aí lá você vai ver todas as informações. Tá bom, então. Pode E colocar aí, aqui no chat que eu te adiciono. quando é a próxima reunião? É quinzenal às terças, 8 horas. 18 horas, né? 8, 20, Sim, 20 horas. 20 horas. Mas eu te mando. Pode colocar aqui no chat seu número que eu te adiciono. Entra no circuito. Ó, página 104, estamos chegando aqui no fim do capítulo. E essa 104 é muito legal, né? O negrito, que ele diz assim, ó, o roxinho é uma excelente oportunidade para que os líderes aprendam a exercer seu papel com base na responsabilidade, em oposição ao formato de liderança que se baseia apenas na autoridade. Que maneiro que é isso, assim. Até mais, Até Gilmar. mais, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau. Satisfação em Tchau, tchau. conhecê-los. Até a Imagina, próxima. Prazer é nossa. nosso. Olha que mudança que é essa, né? Basear o desenvolvimento da competência onde você precisa assumir a responsabilidade daquilo e a tua autoridade sozinho não é suficiente. Né? Ele vai precisar entender o caminho inteiro, diferenciar as outras camadas, se apropriar dessas outras coisas. Olha a riqueza que é isso, proporcionado por uma estrutura de solução de problemas guiada por um objetivo comum, né? Por uma responsabilidade. Acho foda. Oi, Érica. Boa noite, gente. Boa Cheguei noite. depois, mas foi muito Mas bom. chegou. Ouvir as discussões de vocês, as contribuições. E eu tinha até frisado também essa parte que você falou da liderança, e isso é muito também de ir no local onde as coisas acontecem, né? Porque às vezes também com esses sistemas informatizados, com os dados, às vezes pode cair no erro de, só com esses dados eu analiso e consigo identificar o problema, né? Sendo que às vezes você tem uma noção do problema, tipo que nem o rio, você enxerga ali a superfície, mas o problema mesmo está em camadas mais profundas. Então, às vezes, até para definir bem o problema, você já tem que rodar um PDCA, né? Então, acho que a liderança, para conseguir fazer isso que você falou, ela precisa estar onde as coisas acontecem, né? Então, às vezes, não pode ter esse distanciamento. E até muito assim, palavras que ele fala durante o capítulo do coach, né? Eu lembro de um livro que eu li, que é Liderança Toyota, e Toyota Kata também, os dois. Falam muito disso, né? Do líder, ele fazer perguntas e com isso desenvolver na pessoa o senso crítico. Que eu acho que também é algo que está se perdendo hoje em dia, né? Às vezes as pessoas lêem textos curtos, né? Tudo um conteúdo muito resumido.
E aí, para ter essa profundidade, essa análise crítica, também é algo que a gente precisa estar desenvolvendo nas pessoas, né? E aí, dentro dessa página não é nem do 104, é do 105, que ele fala fazer perguntas abertas para estimular reflexões mais profundas dentro da equipe, né? Não fazer perguntas fechadas. E aí eu lembro de um momento que teve lá, que a Seta reuniu alguns líderes ano passado, e aí eu conheci um rapaz da Vale. E ele fez uma dinâmica muito interessante comigo, pediu para eu anotar, escolheu uma carta do baralho. Nessa hora eu já tinha até esquecido qual eram as opções do baralho, mas aí eu anotei lá um 7 de coração. E aí ele foi fazendo várias perguntas aleatórias, mas no final ele acertou qual era a carta que eu tinha desenhado. E aí ele demonstrou isso porque ele contou a história pessoal dele. Ele era um operador e ele tipo, chegou em um treinamento lá quando iam começar o sistema de produção da Vale. E aí ele sentou lá no fundo, chegou para um cara e falou assim: esse negócio não dá em nada, isso aí não funciona, é baboseira. E o cara que estava citado do lado dele depois foi chamado lá na frente para falar sobre a metodologia. Era E ele japonês ficou tipo ele, assim, não? meu Deus, me queimei já de primeira, né? Só que assim, ele fala, eu era ultra resistente, eu achava que aquilo ali tudo era uma perda de tempo, que esse pessoal não sabia de nada, que esse pessoal não trabalhava com máquinas pesadas de mineração, enfim. Só que assim, ao longo do tempo ele foi transformado e ele se apaixonou por isso e aí ele foi para a área de melhoria. Hoje ele acho que é Master Black Belt, ele conduz esses processos. E uma coisa que ele aprendeu muito por ele ter vindo da operação é justamente isso, fazer perguntas abertas, gerar reflexão, né? E isso não é fácil, como você falou, é uma competência também para ser aprendida, mas assim, ele contando a história dele e ele fazendo a dinâmica é muito interessante, realmente é envolvente, assim, você às vezes quebra as barreiras. Enfim, fazendo a E como que ele contribuição. descobriu o 7 de coração, que agora eu quero saber? Menina, olha, eu sei que, tipo assim, eu desenhei o 7 e ele foi fazendo perguntas. Ele perguntou até o que eu faço nas horas livres. E eu, tipo, falei, meu Deus, o que é que tem para fazer liderado? Caminho. E foi disso, e aí falou de festa de criança e tal, e tal, e tal. Eu sei que ele acertou Mágico. uma da carta. Mágico, eu apelidei ele de mágico, assim, e tal, e incrível. E aí ele falou que foi muito do processo pelo qual ele passou, entendeu? Ele era muito resistente e hoje ele saiu da operação e está na área de melhoria, enfim, né? Mas assim, é Max Bento, o nome dele. Depois eu procurei ele no LinkedIn para adicionar. Mas assim, a dinâmica que ele fez lá, eu fiquei assim, de queixo caído, sério. Muito interessante mesmo. A Vale É. é um... Eu considero, tá? Eu acho o melhor case, tá? De todos, né? Porque quem foi lá, eles contrataram o Marcelo Takahashi, né? Era gerente da Toyota, né? Qualquer palestra que vocês colocassem, Marcelo Takahashi, gente, assista, porque é uma aula, você vai aprender, assim, tem um monte de curso que eu paguei e não aprendi metade do que você colocar no YouTube, colocar o nome deles e ler, tá? Porque ele é muito bom mesmo, né? E ele desenvolveu muito a empresa. Vou aproveitar com vocês, eles têm um programa, né, lá em Minas Gerais, né, acho que de todo o país, né, sobre melhorias de qualidade. Eu vou postar uma sobre um A3, tá? Eles sempre vão mostrar um A3, né, de solução de problema, lá da Vale. Gente, vocês vão ver assim que é apaixonante. Por que que eu falo que é um dos melhores? Porque ele transformou a empresa, gente. Ele foi depois que deu Brumadinho, né? Não só ele, né? Ele chamou muita gente da Toyota, né? Mas ele é o âncora, né? O Marcelo Takahashi, né? E assim, e você vê o brilho nos olhos mesmo do funcionário, como você está falando, viu, Érica? Então você vê que ele conseguiu transmitir, ele até fala numa palestra, quando ele chegou a primeira vez, não, aqui não é a Toyota não, viu, japonês? Bem assim mesmo, tá? Então ele não Super foi fácil frequente. também, tá? Não foi fácil, ele já está há 12 anos lá, né? Mas é uma empresa assim incrível. Aí, colaborando lá no finalzinho, na 107, ele fala que desenvolvendo habilidade de liderança, né? Habilidade coach, fazer perguntas e oposição a dar respostas, né? Então a gente quer responder, né? Em vez de perguntar primeiro, né? Então é outra habilidade que a gente tem que desenvolver de comportamento, né? A gente quer falar, né? Às vezes você tem que ligar lá e falar assim, ó, Maurício,
Fecha sua boca, vai. Fica quietinho. Fica na sua. Só pergunta e deixa a outra pessoa Só falar, cara. pergunta. Pelo amor E de Deus, não perguntas atrapalha outra abertas, pessoa. Não atrapalha, né? oratórias. A gente atrapalha, não atrapalha? Às vezes a gente Ah, atrapalha, né? é raro, mas acontece sempre. Sempre. A gente acha que já sabe as coisas, quer fazer diagnóstico sem falar com o dono do processo, acha que ferramentas nem são suficientes para gerar entendimento. E não, né? Vai lá, Uma volta coisa para que o básico, eu, conversa, escuta. coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é, a gente já passou pelo A3, né? E agora o BEA. E aí, quando eu posso chamar o Celso para dar uma palestra para a gente aqui? Será no A próximo? gente, acho que no próximo pode. Eu Ele topo. tá, ele tá com alguns, acho que é nesse mês aqui. Aí seria quando, mais ou menos? Só para mim ter uma Dia 20, peraí, 27, nosso próximo encontro. 27. Tá. 7. Eu vou ver com ele se ele pode já fazer. Fechado. Gente, chegamos no finalzinho aqui do nosso capítulo, chegamos na página 107, passamos por tudo. É um capítulo muito rico, né? Esse momento da implantação, da prática, da utilidade, tirar do papel e tornar real, e a importância de a gente fazer isso com o apoio das lideranças, principalmente uma competência super difícil. Obrigada pelo tempo de vocês. Se tiverem alguma coisa aqui Gratidão. no formato para te ajustar, Jerusa, não te ouvimos. Tem alguma coisa que você quer comentar? Hoje eu Alguma fiquei mais de hack que você teve? ouvinte mesmo, Dave. Foi muito bom Então, tá para bom. variar. É bastante É enriquecedor. isso. Que bom. Tamo junto. Obrigada, gente. Um prazer. Até. Vamos Até, tentar gente. Até os mais, resultados lá pessoal. mesmo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até. Tchau.